Queridos, eu quero, enquanto nós temos uma partezinha do Shalom News para a gente ainda passar, mas eu quero, antes de começar a pregar a palavra de Deus, eu quero convidar o Caio e a Fernanda, por favor, venham aqui à frente, fiquem aqui para que vocês possam falar no momento oportuno. O tema da minha palavra hoje de manhã é a graça de Deus e a festa de 30 anos. Repita, por favor, a graça de Deus e a festa de 30 anos. Eu fui extremamente abençoado pela palavra do pastor Lourenço na semana passada. Quem foi abençoado por aquela palavra, diga graças a Deus. Eu fui muito abençoado, pastor Lourenço, porque Deus me permitiu entender o espírito da festa, aquilo que Deus quer que nós celebremos, né, nesses 30 anos. E hoje de manhã o meu desejo é contribuir também um pouco para que a gente possa, ao celebrar esta festa, compreendermos o que Deus está fazendo no meio da igreja. E é só o começo. Eu pedi para ela me contar a história dos dentes dela. E ela disse que uma vez a Shalom deu uns dentes para ela e ela engoliu. Então, não foi isso, né? É que ela estava comendo e quebrou. Hoje de manhã, Marisa, eu queria fazer alguma coisa por você. Marisa é uma pessoa tão querida para nós, da nossa família. O que vocês acham da Shalom dar uns dentes novos para Marisa? Para você. Vamos ver se dá. Eu vou... Juliano, vem aqui você também. Vem cá, meu filho. Esse menino, ele é muito parecido comigo. Ele tem 14 anos. Ele só é bem mais gordo do que eu quando eu tinha 14 anos. Mas é o meu jeitinho, sim. A história desse menino, eu fiquei sabendo essa semana. A mãe dele frequenta a nossa igreja, a Joelma, que está ali. Joelma, fica de pé. Joelma tem 27 anos, tem 3 filhos, Joelma. 3 filhos, obrigado. Obrigado, viu? Pode sentar. Esse menino, de uma família bem pobre, posso falar, né, Joelma? O padrasto dele está preso, passam muitas necessidades. Esse menino veio para a igreja com a família, com a mãe, e ele começou a vir no Seja. E ele está toda sexta-feira aqui. E a semana, no horário que eu atendo, ele veio falar comigo, com a Joelma, que ele tem um sonho. A Joelma me falou que é de tocar baixo, aprender a tocar baixo. E ele viu um baixo aqui na igreja, que aparentemente estava encostado, mas eu precisei informá-lo que esse baixo é usado nos ensaios. Cada pessoa que vem aqui ensaiar pega esse baixo. Então, não pude servi-lo com esse baixo. Mas eu desejei muito ajudar esse menino. É um sonho. Nós somos uma família. Deus nos tem dado este coração de família. Nós não somos fábrica, nós somos uma família. E eu penso que se Deus tiver um pouquinho comigo e com você, meus 5 pães e 2 peixinhos, a gente pode, não vai faltar, porque o que a gente dá, Deus sempre repõe. Eu ia fazer isso um pouquinho mais para frente, mas nesses 30 anos, eu gostaria que a Shalom continuasse fazendo aquilo que é a nossa essência, ou voltasse a fazer aquilo que é a nossa essência, servir as pessoas e não se servir das pessoas. Para mim, ver a Marisa com dente vai ser uma vitória de todos nós. É como se eu visse minha mãe, minha irmã. Ver o Juliano com um baixo e ver ele tocar lá no Seja e um dia servir a igreja, será para mim como se fosse meu filho ou meu neto. E eu queria te convidar para nessa hora, a gente fazer uma oferta. Eu sei que nem está tudo preparado, porque eles foram para lá e isso não está preparado desse jeito. Então, eu queria, não estou fazendo propaganda também, eu queria que você... Osni, pega a minha carteira aí, Osni. Eu acho que tem...
Se não tiver dinheiro dentro dela, põe para mim, Osni, faz favor. Queridos, se você... Eu sei que tantas pessoas têm limitações, que gostariam de participar. Já melhorou. Que gostariam de participar desse momento. E se Deus pode te usar, não importa o que você tem. Porque o meu pouco, quando está no altar de Deus, ele se torna muito. E você quiser comigo ofertar para a gente, depois eu te falo o que nós conseguimos fazer com essa oferta. E então saia do seu lugar. Pai, eu quero abençoar. Está aqui a Marisa, está aqui o Juliano. Tua igreja, Senhor, tem sido movida nesse tempo por um espírito diferente, é uma graça especial. Senhor, nós, meu Deus, nós queremos servir, Pai. Cada pessoa está colocando essa oferta simples de coração. Mas eu creio, Pai, que nós veremos a Tua glória ser manifestada. Nesses 30 anos, volte a nossa essência, Pai, de servir uns aos outros e assim glorificarmos o Teu nome na terra. Eu consagro, abençoa essa oferta. Pai, nós queremos comprar um baixo para o Juliano. Nós vamos ver esse menino. Paz, igreja, tudo bem? Então, sexta-feira nós tivemos a reunião do Louve e a Juliana já tinha apresentado o Juliano, e contou a história e Deus tinha tocado no meu coração, né? Eu fui para casa e Deus falando, eu vi muito do coração do pastor Odilon em ofertar esse instrumento, né? Que o pastor Odilon deu todas as roupas que ele tinha, né, para servir a igreja. Eu tenho 2 contrabaixos, né? E assim, eu tenho 2, ele não tem nenhum. Né? Então Deus colocou no meu coração de estar servindo Ele com esse contrabaixo, né? É uma oferta de gratidão mesmo que Deus tem feito na minha vida, né? E abençoar a vida do Juliano, né? Um abraço nele. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Já que o negócio está de 2, de repente alguém tem 2 chapas, dentadura, pode dar uma palma. Estou brincando, vai. Senta aí, meu irmão, senta aí. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, diz assim. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Poucos dias depois, obrigado, irmão. Poucos dias depois, o filho mais moço, próximo, querido. Isso, vamos lá, o 14, obrigado. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam,
e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e alpargas aos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondendo ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. Até aí, muito obrigado, irmãos. Queridos, eu quero repartir com vocês hoje um pouco desse texto. Já, talvez, em todos esses anos, vocês já me viram falar algumas vezes sobre ele, mas hoje eu gostaria de fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Eu quero chamar a sua atenção para duas palavras que eu encontro dentro desse texto. Nos primeiros versículos e com o primeiro filho, eu quero traduzir toda a ação e a história dele como graça. E a segunda parte do filho mais velho, eu quero traduzir como lei. Graça é desfrutar do que por direito nós não poderíamos ter. Graça é um favor. E nesse tempo que Deus está movendo na igreja, o Senhor trouxe através de uma pessoa muito preciosa, uma palavra, para mim, dizendo que eu deveria ensinar sobre graça para a igreja, porque eu mesmo vivo debaixo desta graça, e você também. A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma das mais lindas manifestações da graça de Deus. Mas eu, olhando para mim e olhando também para a palavra de Deus, descobri em mim, nesses anos, um desenvolvimento um pouco inconsciente de legalismo na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir e de fazer algumas coisas para a minha própria vida, para a minha família, para a equipe pastoral e muitas vezes também para a igreja. Alguns de vocês certamente estiveram comigo em algum desses momentos de legalismo. Eu queria uma ilustração sobre graça e encontrei uma que eu achei interessante, talvez alguns de vocês já tenham lido. Diz assim: alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para participar da ceia do Senhor,
ao lado de um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado o assaltante a 7 anos na prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou ao pastor: "Você viu quem estava ajoelhado ao meu lado hoje durante a ceia?" "Sim", respondeu o pastor, "mas eu não sabia que você havia notado." Os 2 homens caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí o juiz disse: "Que milagre da graça." O pastor concordou: "Sim, que milagre maravilhoso da graça de Deus." Daí o juiz perguntou: "Mas você se refere a quem?" O pastor respondeu: "É claro, a conversão do assaltante." O juiz falou: "Mas eu não estava pensando nele, eu estava pensando em mim mesmo." "Como assim?" indagou o pastor. O juiz respondeu: "O assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser cavalheiro, a cumprir a minha palavra, a fazer minhas orações, a ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado, eventualmente me tornei um juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia me ter levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei para a prisão." Eu achei muito interessante essa história, né? Porque tantas vezes nós nos achamos, até mesmo por servirmos a Deus, achamos que somos melhores do que aqueles que não servem a Deus. Eu estava lendo também, né, Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, aquela parábola que Jesus conta daquele homem que confiava em si mesmo, crendo que era justo e por isso poderia desprezar os outros. Capítulo 18 de Lucas, verso 10. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: "Ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo." O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quando eu comecei a pensar sobre isso, irmãos, e nesse tempo que nós estamos vivendo, como eu estou desejoso de repartir com vocês esta palavra. Caio, abre para mim, por favor, essa palavra sobre graça. O que é graça? O que nós vimos hoje de manhã, isso é um exemplo de graça. Juliano não veio aqui por nenhum merecimento. Não havia nada nele mesmo que pudesse receber o favor que ele recebeu da parte de Deus. Assim é a nossa vida. Ainda, muitas vezes, eu me acho muito dentro desse quadro do fariseu, que acha que porque ora, porque jejua, porque faz algumas coisas, então isso nos torna melhor do que as outras pessoas, e até, muitas circunstâncias, nós achamos que podemos dispensar a graça de Deus. Mas, na verdade, se alguma coisa de boa em nós, é exclusivamente por causa da graça de Deus. Vamos começar a ler, então, pensar agora na parábola chamada de filho pródigo. No capítulo 15 de Lucas, no verso 11, tem a história. Havia 2 filhos. Sabe o que eu penso desses 2 filhos? Eles moravam na mesma casa. E dentro de nós pode haver essas 2 tendências: ao legalismo, ou vivermos pela lei, ou reconhecermos a graça de Deus. Na casa de Deus também sempre haverá possibilidade de ter esses 2 grupos de pessoas. Aqueles que são legalistas,
principalmente em relação aos outros, e aqueles que reconhecem ser alcançados pela graça e por causa disso também estende essa mesma graça para as outras pessoas. Eu te peço perdão, meu irmão, minha irmã, minha ovelha, pelas vezes em que agi com você, ou até mesmo com a igreja, com tanto legalismo, em algumas situações que eu me recordo agora, mas não tenho tempo para repartir com vocês. O verso 12, então, um dos filhos diz assim, verso de número 12, mas moço diz, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os bens. Dá-me, essa é uma busca incansável, que nós muitas vezes fazemos pelos nossos direitos. Isso é meu, isso me pertence. A ruína do ser humano começa exatamente nesse ponto, quando nós reivindicamos aquilo que achamos que nos pertence. O egoísmo é a forma mais destrutiva de qualquer pessoa. O egoísmo ou a reivindicação pelos direitos é o que mais destrói um casamento e o que mais destrói relacionamentos. Queridos, quando eu penso nisso, eu vi quantas vezes nesses anos eu busquei os meus direitos, e quantas pessoas machuquei, e quantas pessoas, até por esta razão minha, talvez deixaram essa casa, quando poderiam ter vivido aqui tão abençoada, e não puderam ficar, por causa dessa coisa de eu reivindicar os meus direitos. Pastor Mário Rui, homem de Deus que eu admiro muito, me ensinou algo muito precioso nos dias que estávamos aqui, e guardo no meu coração. Estávamos vendo uma briga de pastores que está acontecendo no Brasil, eu estava compartilhando com ele, e ele disse, Odilon, Deus não chamou pastores para defender a igreja. Deus não nos chamou para defender a igreja. A igreja não precisa de defesa. Ele disse, Deus chamou pastores para proclamar o evangelho. Deus chamou pastores para pregar a palavra de Deus, porque a igreja por si mesma é defendida por aquele que a criou, Jesus Cristo, o dono da igreja. E eu falei, quantas vezes eu defendi a igreja, e defendi essa casa como se essa casa fosse minha, né? O Senhor é que vai defender a sua igreja para sempre. Por isso, irmão, toda vez que a gente quer defender alguma coisa, nós nos damos muito mal. Quando queremos defender nossos direitos, nossa carreira, nosso ministério, nós sempre acabaremos não recebendo tudo o que gostaríamos de receber. No casamento isso é muito verdade. As maiores crises no casamento é quando o marido decide defender os seus direitos, quando a esposa decide defender os seus direitos, ou os filhos, enfim, defender os direitos. Eu penso, né, que do ponto de vista bíblico, toda vez que fazemos isso, se Jesus fosse defender os seus direitos, nós não estaríamos salvos pela cruz de Cristo. Todos nós teríamos perecido. Nós só temos a salvação eterna porque Jesus não defendeu os seus direitos. Diga graças a Deus por isso. Esse jovem, agora que defendia seus direitos, ele partiu para uma terra distante. Queridos, partir para uma terra distante. Eu queria pensar um pouquinho, que eu posso aprender sobre isso. Eu lembrei, nesse momento de lembrar tantas coisas, eu lembrei, eu acho que a primeira vez, e também foi quase a última, que eu preguei da igreja de onde vim, antes de ser pastor, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lembro até hoje do tema da minha palavra, porque eu estava com a Sinorá indo para uma terra distante. E o tema da minha palavra foi: o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Lembro até hoje. E eu desejo, viver isso. O centro da vontade de Deus, o melhor lugar do mundo. Queridos, eu observo tantas vezes pessoas que saíram do centro da vontade de Deus.
Eu vou te explicar como esse jovem saiu do centro da vontade de Deus, da casa de seus pais. O que acontece quando nós vamos para uma terra distante? Não necessariamente geograficamente, mas quando nós nos afastamos do lugar que Deus quer que nós estejamos. Você será uma pessoa muito saudosa, você vai ter saudade das coisas, você vai ser uma pessoa que vai lembrar muito do passado, naquele tempo, como eu gostava, você vai lembrar de pessoas que estavam perto de você, agora não estão mais. Esse lugar, terra distante, será um lugar de solidão. Você se encontrará muitas vezes sozinho. E ainda terá, com certeza, algumas pessoas ao seu lado, mas elas não suprirão esse vazio dentro do seu coração. Terra distante fala de uma vida sem disciplina e sem compromisso. Verso 14 fala assim, depois que ele foi para a terra distante, eu gosto muito dessa expressão depois. O que é que vem depois que vamos para uma terra distante? O depois chega muito rapidamente na vida da gente. Muito rapidamente o depois chega. O depois, ele virá e nos encontrará ou nos trará situações de amargura e desencanto. O depois vai trazer muitas necessidades, né, porque esse jovem passou a ter muitas necessidades, diz esse versículo, quando ele chegou esse depois na vida dele. Você terá necessidade da palavra de Deus e não a terá. Você terá necessidade de ser amado, mas precisará esconder tudo isso. Você precisará ser acolhido e não terá quem te acolha. Você precisará que alguém te dê valor, mas diz o texto que a esse jovem ninguém lhe dava nada. Você precisará ser esperado por alguém, mas ninguém te espera. É isso que acontece para quem escolhe ir para uma terra distante e quando chega a esse depois. O verso 15 diz que esse jovem foi cuidar dos porcos, uma convivência com animais imundos. Ele era um judeu, isso para ele era muito terrível, essa convivência. Ele perdeu aquela convivência com a família e agora ele vai viver com estranhos. Queridos, uma coisa muito preciosa para nós, que às vezes quando temos, não valorizamos muito. Mas eu sei que a ausência de pessoas que nos amam faz com que cada pessoa que viva nessa terra distante terá muita, muita saudade. No verso de número 17 diz que esse jovem caindo em si, ou seja, passou um filme na vida dele. Ele lembrou do passado. Ele percebeu o presente e ele pensou no seu futuro. Talvez uma das frases que mais me ajudam nesse tempo foi ainda do meu amigo Mário Rui, que diz que o passado é de pedra, o futuro é de barro. Ou seja, quando esse jovem ele caiu em si, alguma coisa começou a acontecer dentro do coração dele. Verso 18 ele disse, levantar-me-ei. Aqui tem um aprendizado para mim muito interessante. Eu tenho procurado falar nesses dias. Uma das maiores fontes de destruição do ser humano é a terceirização da culpa. Quando nós começamos a achar que todas as outras pessoas são os culpados pela nossa infelicidade. Tudo que acontece de ruim na nossa vida, sempre tem uma pessoa que é culpada. Eu chamo de terceirização da culpa. Esse jovem não terceirizou a culpa. Ele disse, quando caiu em si mesmo, ele disse, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E ele começa agora a desejar mudar esta realidade. A primeira coisa que ele diz no verso de número 19, primeira coisa que ele diz, tomando essa atitude, levantar-me-ei, irei para ter com meu pai, não terceirizou, e ele diz, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele começa a entender que ele não tem mais direito de nada. Ele muda completamente a maneira dele pensar. Eu não tenho direito mais.
Se alguma coisa eu pudesse, eu queria assim, muito pouco mesmo. Ele reconhece que não merece. Então ele começa a entender a graça de Deus. Ele começa a entender o favor de Deus. Alguma coisa, né, vai brotar dentro desse jovem em relação à graça. Ele é muito sincero consigo mesmo. Ele diz, eu não tenho mais direito com meu pai. E no verso de número 20, a Bíblia fala, então ele se levanta e vai para seu pai. Ainda vindo de longe, o seu pai lhe avista. Aqui tem uma equação matemática que eu acho muito interessante. Eu não vou poder, não coloquei isso no PowerPoint para falar para vocês, mas pense em matemática. Tem um sinalzinho, né, das 4 operações, e eu queria que você pensasse no menos, diga assim, menos. Diga assim, menos na graça é igual a mais. Menos na graça é igual a mais. Você espera menos e pela graça você sempre vai ter mais. Na lei é o inverso. Na lei, mais é igual a menos. Você espera muito e na verdade alcança pouco. Esse jovem chega a seu pai e ele vai começar a experimentar esse menos que é mais. E ele diz, pai, eu pequei. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. No verso 22, então o pai manda trazer tanta coisa para ele, roupa, anel, calçado. Isaías 1:19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Queridos, a graça, né, no verso 22, o seu pai coloca, né, o anel, o calçado e tudo, pede para trazer o novilho. No verso 23, diz assim, comamos e nos regozijemos, porque esse meu filho estava morto e agora reviveu, estava perdido e foi achado. E todos começaram a regozijar-se ou alegrar-se. Repita, por favor, alegrar-se. Por que havia alegria nessa casa? Por causa da graça de Deus. A celebração que esse pai fez na sua casa era por causa da existência da graça de Deus. O que nós aprendemos semana passada, que nós queremos celebrar, não é outra coisa senão a graça de Deus na minha vida, na sua vida e na vida desta igreja. Queridos, a graça de Deus é uma das coisas mais... Eu vou te mostrar uma história agora, que eu tenho que terminar no horário que o Osni falou, eu tenho que ouvir o Caio, nós temos que ir embora. A lei vai ficar para outro dia, porque o meu negócio é graça. Eu vou te contar como acontece a graça de Deus. Eu cometi alguns erros com algumas pessoas, entristeci, vocês sabem disso. E por conta disso, algumas pessoas saíram, foram embora. E uma coisa que eu entendo hoje, ninguém precisará voltar para essa casa para que eu ou essa casa ache que nós estávamos certos e aquela pessoa estava errada. Isso encerrou em nome de Jesus. Porque eu acho que todos que foram estavam certos, errado era eu e alguns de nós. É assim que eu penso hoje. Então isso encerrou dentro do meu coração. Mas porventura, se alguém foi gerado nessa casa, ou amou essa casa, como esse filho que estava longe e desejar voltar, para mim sempre será um prazer. E agora, nos 30 anos, nós vamos ter que aprender a manifestar essa graça, porque vai vir muita gente que não está mais nessa casa, está servindo a Deus em outro lugar, virão para estar conosco, e nós vamos ter que recebê-los com a graça de Deus. E não é um agrado para ver se eles ficam aqui, não. É um agrado porque nós reconhecemos a graça de Deus neles, eles talvez voltem para lá e sirvam a Deus aonde eles estão servindo, e glória a Deus, aleluia. Mas eu encontrei uma família muito querida, né, um tempo atrás, num café, e eu os convidei para estar aqui, num culto, e depois eu não os vi. E agora, orando pelos 30 anos, né, para convidar pessoas, eu desejei levar o convite para essa família que eu amo muito. Fazia, né, alguns meses, eu acho que uns 2 ou 3 meses que eu tinha encontrado com eles.
E eu cheguei lá para estar com eles. Eu queria chamá-los. Maurício, vem aqui, quero te ver de perto, meu filho. Tânia, vem aqui pertinho de mim, se vocês não importarem. Eu só queria, se você não importar e me ajudar a exemplificar o que é graça. Como que eu entendo graça? Que não é um favor que você possa fazer. Graça é uma obra que Deus faz. E quando eu não encontrei o Maurício, ele não estava. Eu encontrei, meu Deus, essa menina está desse tamanho. Queridos, você está bom, meu filho? Meu amigo, que bom te ver, meu amigo. Que bom te ver, meu amigão. Que bom te ver. Vem cá. É Larissa? Larissa é graça de Deus. Aqui está a graça de Deus. Esse casal, vocês tinham dificuldade de ter filhos. E humanamente falando, não era possível. Mas a graça veio. E a graça é favor de Deus. Olha que coisa linda. Que menina linda. Quanta coisa eu e você temos que nós não merecemos e não podíamos ter. Quem aqui tem coisas que não podia ter e Deus deu a você? Isso é graça. É isso que nós vamos celebrar nos 30 anos. Essa graça. E quando eu cheguei lá para levar o convite, aconteceu uma coisa inesperada. Eu fiquei fora nesses dias e eles já tinham vindo aqui na igreja, eu acho que por umas 2 vezes ou 3. Então eles não estão aqui hoje por causa de mim, eles estão aqui por causa da graça. Foi Deus que os atraiu para esse lugar por causa da graça. Então não é porque eu sou um bom pastor ou essa igreja é uma boa igreja, mas é porque esse lugar, Deus tem dado graça. E aonde tem graça, a gente acha graça. Aonde tem graça, ninguém fica devendo nada para ninguém. Não se faz as coisas por obrigação. Eu não senti obrigação, Maurício, de ir lá. Eu senti um desejo de estar com vocês. E eu sei que antes de que eu pudesse fazer alguma coisa, talvez para resolver algumas questões minhas, pessoais e ministeriais, Deus fez. Ele trouxe graça. Queridos, é isso que nós temos para celebrar nos 30 anos, irmãos. É essa graça que atrai as pessoas para Ele, não é para nós mesmos, não é para você. São pessoas atraídas para a graça de Deus. Eu queria fazer algo para a gente ir já para o final. Muitos de vocês têm experimentado essa graça, que eu tenho experimentado, que nós temos experimentado. E aí eu queria que os irmãos, então, que experimentaram essa graça, viessem aqui na frente, abraçassem Maurício, a Tânia, a família, e falassem assim, nós também experimentamos essa graça. Sai do seu lugar, vem aqui, por favor. Me ajude nisso. Me ajude a expressar essa graça de Deus. Me ajude a expressar isso. Nós temos que treinar isso. A igreja precisa. Nós vamos receber muitas pessoas aqui nesses dias. E a igreja vai precisar. Pode sair do seu lugar que eu quero treinar isso com a igreja. Pessoas que chegarão. Você não vai... Nossa, quanto tempo, por onde você andava? Não é isso que nós vamos falar, não. Nós vamos falar assim, que bom que você veio, meu irmão. Que bom que você veio, minha irmã. Seja muito bem-vindo para essa festa. Isso é treinamento que nós estamos fazendo, irmão. Isso é treinamento. Nós vamos fazer isso com muitas pessoas que você vai ver nesses dias aqui. Você vai dizer, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Não estrague o que Deus está fazendo. Apenas contribua para que essa graça ela seja manifestada no meio da igreja. Isto é graça de Deus. Tem alguma coisa de graça, Gleice? Então vai lá. Maravilhosa graça. Isso é graça de Deus. Calma aí. Infalível amor. Tomou o meu lugar. Isso é graça de Deus. Para mim e para você. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, para que eu fosse livre. Jesus, eu canto
pelo que fez por mim. Glória a Deus. Quantos de vocês moraram de aluguel por algum tempo na vida da sua família? Quem morou de aluguel aqui? Eu morei. Deus, por sua infinita graça, deu a mim e a muitos de vocês uma casa que agora a gente chama de nossa. Quantos têm essa casa? Levante as suas mãos e diga glória a Deus. Isso é graça. Nós vamos receber muitas pessoas que virão para a festa. Pessoal da Shalom, outros amigos virão do Brasil para a festa, virão da África, virão dos Estados Unidos. Vem muita gente para celebrar conosco esta graça de Deus. O Caio e a Fernanda, eles compreenderam essa graça de Deus. E eles foram provados nessa graça, eles abriram a casa deles para receber pessoas no MDA Jovem. Mas o que eles receberam, só Deus sabe. E como foi o final dessa história. Ele vai dar um testemunho bem rápido dele, a Fernanda. E aí a gente vai, com o Shalom News, está despedindo para ir embora. Como é que foi, Caio, essa história? Fala primeiro você, Fernanda. Vai lá, então. Bom dia. Bom dia. Bom, gente, então como vocês sabem, a gente teve o nosso MDA Jovem aí em abril. E fomos convidados a nos preparar para esse evento, né? A jejuar pelas pessoas que viriam, a orar por elas, a buscar. E nesse tempo, então, eu comecei a clamar para Deus para que Ele mandasse pessoas que enchessem a nossa vida. Então, assim, eu levantava de madrugada, eu me sentia mesmo incomodada para orar, para que Deus mandasse pessoas que enchessem a nossa vida. Mas eu falei para o Caio, né, a gente é tão limitado e eu achava que pessoas para encher as nossas vidas tinham que ser pessoas mais espirituais do que a gente. Então eu falava, nossa, vai vir um casal de líderes, vai vir um casal de pessoas mega espirituais para a nossa casa. Porque na nossa mente limitada, a gente, como o pastor falou sobre a matemática, a pessoa tem que ter mais para poder me dar. Então nós fomos surpreendidos, porque veio um jovem e uma jovem que não eram cristãos. Então, assim, Deus veio na contramão de tudo aquilo que eu estava pensando. E foi nos repassado que ela, inclusive, era lésbica. E a gente ficou bem preocupados do que a gente faria com esses dois jovens, né? E até recebemos um conselho, apenas amem eles. É só o que vocês precisam fazer. E então, a gente veio aqui para a igreja, viemos buscar eles, e eles ficaram conhecidos como o pessoal da caravana, que demorou 29 horas para chegar aqui. Eles vieram de Mato Grosso e furou 4 pneus durante a viagem, para eles estarem aqui. E quando eles chegaram, eles foram um casal que ficou no fundo, assim, e eu falei, nossa, amor, quanta luta, quanta batalha para eles chegarem aqui. Eu creio que tem algo muito grande de Deus para a nossa vida e para a vida deles. Então, vamos amá-los. Eles chegaram na nossa casa e descobrimos que eles fumavam. Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Né? A gente tem que colocar eles na direção, porque não é, né, como eles querem, mas como é que eu vou colocar e vou falar isso para eles dessa forma? Daí a gente conversou e falou, amor, deixa eles fumar. Eu falei, olha, a gente conversou com eles, a gente mora num apartamento, e eu falei, aqui está a chave para vocês, se vocês fiquem à vontade, se quiserem descer para fumar, né, só é perigoso, então tomem cuidado, porque a região onde a gente mora não é, né, assim, lá essas coisas. E espiritualmente falando também, né, irmãos, porque a gente sabe que quando a gente não serve a Deus, a gente serve ao diabo, então a gente ficou preocupado. E daí, no dia seguinte, a gente conversou com algumas pessoas, até pedi por intercessão, porque a gente sabia que não seria algo fácil para a gente. A gente chegou aqui, conversamos e oraram pela gente. Eu creio que fomos revestidos da armadura de Deus para o que estava acontecendo naquele tempo. E eu quero que o Caio fale um pouquinho agora do que foi a estadia deles na nossa casa. Como foi essa estadia deles na nossa casa? Bom dia. Depois que eles oraram pela gente, a gente saiu daqui revestidos, e eles tinham fumado, eles não dormiram a primeira noite, ficaram fumando, ficaram lá embaixo, e daí durante o dia a gente estava trabalhando. A intenção deles, eles trouxeram roupa para sair todos os dias em Curitiba, ir para balada, ir para barzinho, enquanto a gente estivesse trabalhando.
E a gente não sabia disso. A gente ficou sabendo depois por um áudio de uma menina que mora lá em Mato Grosso que enviou. Só que daí, através do amor que a gente teve, do cuidado, ele falou, a gente vai sair aqui, a gente vai de Uber, não precisa esquentar a cabeça com a gente. Eu falei, não, eu sou o Uber de vocês aqui, eu vou levar onde vocês quiserem. Querem passear, a gente vai passear, vamos fazer o que vocês quiserem. Daí, na sexta-feira, a gente acabou a ministração, eles almoçaram aqui, daí a gente saiu, levamos eles no Jardim Botânico, andamos lá, voltamos, e eu sempre falando para eles, né? Falei, vocês foram escolhidos, porque ninguém chamou eles. Falei, vocês foram escolhidos, vocês não estão aqui por acaso. E falei, não precisa você levar tudo aquilo que estão pregando ali para dentro do teu coração. Leve o que você acha que deve para você, né? O que não for, joga fora. E ela falou, não se incomoda muito, os louvor me incomodam, eu não consigo ficar dentro da igreja no louvor. Daí a gente falou, não tem problema, fica só na palavra, então. E daí, na sexta-feira à noite, teve as ministrações, eles ficaram em todas daí. Não, teve uma que eles saíram escondidos e foram dormir. Foram dormir, daí levantaram eles vieram, disse que foi uma ministração que tocou muito neles. E daí, na sexta-feira, a gente foi embora e eu falei, ai Deus, vai começar de novo, será? Daí, chegaram lá em casa, eles falaram, vamos assistir um filme, daí assistimos um filme lá evangélico, comeu uma pizza, e daí ela pegou e falou, eu vou dormir. Falei, opa, Deus está agindo. Eles não fossem dormir. Daí ela foi dormir e não fumaram mais, né? Falei, aí já é uma bênção já. A Fer trancou a porta, escondeu a chave. E daí eles dormiram, daí no sábado de manhã viemos para cá, eles já estavam bem, assim, a gente via que eles tinham mudado, né? A gente contando as experiências que a gente já teve com Deus, contando sobre a nossa vida, sobre o pessoal da igreja e tal. E eles ficaram aqui nas ministrações, daí almoçamos com eles na sexta. Daí eles falaram, vocês não levariam a gente no zoológico e tal? E para ir no zoológico depois do almoço só com amor e cuidado, meu Deus. Você andar lá. Eles falaram assim, que foi o melhor passeio deles, que foi algo que marcou a vida deles. Voltando, eu e a Fer fizemos uma cartinha, deixamos um chocolatinho na cama deles, tal, demonstrando o nosso amor por eles mesmo. Aquilo lá quebrou as pernas deles. Eles ficaram assim totalmente, vocês são... E daí a Fer começou a contar uma ministração que a pastora Sinorá fez na quarta-feira aqui para ela. E ela toda curiosa, querendo saber do mundo espiritual, e a Fer explicando, e ele quieto, né? Daí ele serviu a Deus até aos 15 anos. Daí ele saiu da igreja porque ele falou que o pessoal da igreja é pior que o pessoal do mundo aí fora. E que ele não queria mais voltar para a igreja. E nisso eu falei, aí que tá, você já foi pescado por Deus, você já está fisgado. Quanto mais longe você for, mais machucado você vai ficar. Então talvez seria melhor você voltar agora do que esperar Deus te dar mais linha para você voltar, né? Daí ela falou assim, mas se a gente... Não sei quando que é a nossa hora, porque quando a gente vier vai ser um baque naquela cidade, porque ela era lésbica, né? A gente falou, mas a hora está chegando. Daí viemos para o culto à noite, no sábado. E daí eu vou deixar a Fer falar essa parte. Bom, daí chegou a última ministração do sábado à noite, o evento acabava de noite. Quando a gente entrou por aquela porta, eu falei, Deus, é a última oportunidade que a gente tem. Eles não tinham sido ainda, eu creio que Deus ainda estava fazendo a obra na vida deles, mas era a última oportunidade. Então eu entrei, a gente estava trabalhando no balcão de informação, e Deus começou a me incomodar. Então assim, ore pela vida deles. E eu comecei a clamar, falei, Deus, eu não aceito que eles saiam daqui da mesma forma que eles entraram. Eles vieram de tão longe, eles sofreram tanto para chegar aqui, eu não aceito que eles saiam daqui da mesma forma. E eu orando, pedindo para Deus sabedoria, e Deus falava no meu coração, eles já estão desarmados. Então, assim, eles já foram amados, já não tem mais aquela casca de pecado, já estão perdoados, mas agora eles estão vazios. E a palavra de Deus diz que se a gente não encher a pessoa de Deus, o demônio volta com mais 7, porque a casa está limpa e varrida. Então, ele falou, então profetiza sobre a vida deles, porque eles já estão livres, eles estão limpos. E eu comecei a profetizar vida sobre o vale de ossos secos. Eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu não queria que eles saíssem daqui da mesma forma que eles entraram.
E realmente, irmãos, eu senti uma leveza muito grande no meu coração. Eu não sabia nada que Deus estava fazendo, eu estava lá no cantinho. E quando o pastor terminou a pregação, que era sobre Vale de Ossos Secos, e eu não tinha escutado a pregação porque eu estava orando, e começou o louvor, não tinha feito apelo algum, e as pessoas saíam correndo dos seus lugares, desesperadas e prostradas, chorando mesmo, querendo a presença de Deus. E eu falei, uau, olha o que o Espírito Santo está fazendo, né? E eu lá, curiosa, olhando aqui para ver se eles estavam aqui, mas eu não consegui enxergar pela minha grande altura, né? E daí o Caio passou lá perto, assim, dele, amor, você não sabe o que aconteceu. Daí eu falei, o que aconteceu, amor? Eles dois estão lá na frente, ajoelhados, chorando, buscando da presença de Deus, chorando igual criança, eles estão quebrantados. Eles se reconciliaram com Jesus. Então, assim, irmãos, foi uma alegria muito grande. E eu queria ler só uma cartinha que eles deixaram para a gente, que eu acho que foi o meu maior presente, assim, que eu poderia ter recebido, né, a gente foi embora, a gente abriu o carro, a porta do carro, e estava lá um quadrinho e essa cartinha aqui que eles deixaram para a gente. Primeiramente, queremos agradecer pela hospedagem e por tudo. Creio que fizemos amigos e aprendemos muito. Viemos com planos diferentes, mas a vida nem sempre é como a gente quer, e graças a Deus por isso. Fomos privilegiados porque nós fomos escolhidos aos olhos de Deus para ter ficado com vocês. Vocês são blindados, são queridos, são amados. E nesses dias tivemos a possibilidade de viver feliz e em paz fora do mundo que vivemos. E foram vocês que nos mostraram isso. O cuidado que tiveram, as risadas e como tudo é possível perto de Deus. Ainda somos fracos e pecadores, mas a semente está em nós e temos sede de Deus e não vamos sair daqui da mesma forma. Obrigado e esperamos vê-los em breve. Obrigado, Caio. Meu Deus. Por isso que a Bíblia diz: sede hospitaleiros, porque através da hospitalidade manifestamos a graça de Deus. Muitas pessoas chegarão à nossa cidade. Nós não sabemos quem vai ficar na nossa casa, quem vai ficar na sua casa, mas certamente Deus fará algo muito, muito grande. E isso tudo eu chamo de graça.